Hoje eu estou aqui com o padre Sidney Canto, mestrando em Educação pelo FOPA e pesquisador da história local, da história da nossa região. Padre Sidney Canto, obrigada por ter aceito o convite de Papo com a Hélia. É uma honra recebê-lo no canal. Estou muito feliz dessa janela que se abriu para a gente. E o que a gente gostaria de saber é como é que surgiu na sua vida essa vontade de pesquisar sobre a nossa história? Boa tarde. Nós estamos então aqui compartilhando um pouco esse conhecimento. Um pouco do conhecimento mesmo veio desde a época que a gente era estudante, né? A gente, quando estudava ainda no colegial, tive boas professoras de história, né? Tivemos a professora Risoneide Von, tivemos a professora Francisca Canidé, e elas então foram pessoas que nos ajudaram a gostar de história, não somente a história universal, não somente a história do Brasil, mas também da nossa história regional. E depois, no seminário, tive um grande incentivador, que foi o nosso bispo diocesano, Dom Lino von Bommel, e foi justamente quando ele pediu que a gente ficasse encarregado de organizar um museu sacro para a diocese, que hoje é o Museu de História Sacra da Arquidiocese, que a gente então saiu a campo pesquisando, indo atrás de fontes, de textos, da historiografia local, para a gente então compor um pouco daquilo que é o Museu de História Sacra. Naquela ocasião também ele nos encarregou de fazer o livro do centenário da Diocese de Santarém. A partir daí, então, fui me especializando cada vez mais na pesquisa historiográfica. E alguém que me ajudou muito nesse sentido foram ainda, quando vivos, o professor Wilde Fonseca, o professor Wilson Fonseca, e também ainda quem ajuda e continua ajudando muito nesse sentido de pesquisa histórica atual, o meu amigo Cristóvão Sena, do Instituto Cultural Boanerges Sena. Então, a partir daí, tendo locais onde a gente possa pesquisar, locais de fonte de pesquisa, nós fomos então cultivando, né, esse amor pela história de Santarém e pela nossa história regional. E nessa idas e vindas, o que chama mais atenção na nossa história? Bem, eu comecei lendo o Tupaiulândia. Tupaiulândia, eu diria que é uma fonte primordial, uma fonte primária para quem quer entender um pouco a história de Santarém. Só que em 2011, quando eu fui passar um ano sabático em São Paulo, eu tirei um tempo para pesquisar a bibliografia do Tupaiulândia, né? Eu tive comigo o seguinte: bem, o Paulo Rodrigues dos Santos escreveu este livro lendo outros livros, né? Lendo outras fontes. Então eu fui atrás daquelas fontes que ele colocou na bibliografia do Tupaiulândia, que saiu na segunda edição do livro, e voltou a sair inclusive agora na quarta edição. O Cristóvão teve esse cuidado de colocar de novo a bibliografia que foi consultada pelo mestre Paulo Rodrigues dos Santos. E comecei então em São Paulo, em lojas de sebo, a encontrar os livros que ele citava. E fui comprando esses livros, comprando e lendo. E aí a gente foi descobrindo nas fontes que o Paulo Rodrigues dos Santos utilizou, descobrindo coisas inclusive que ele não havia colocado. Porque quando você escreve um livro, principalmente um livro que é resultado de leitura, de pesquisa, você tem que selecionar algumas coisas. Lógico, no olhar do Paulo Rodrigues dos Santos, ele selecionou aquilo que ele julgou mais importante colocar na obra dele. Mas tem algumas outras coisas que foram inclusive deixadas por ele, deixar de lado. Outra coisa, algumas situações, alguns textos do Tupaiulândia, o Paulo Rodrigues dos Santos usou da sua própria memória. E nós fomos descobrindo documentos nesse período que estava em São Paulo, também fazendo pesquisa no Rio de Janeiro, fomos descobrindo documentos que mostravam uma outra fonte para a mesma história que Paulo Rodrigues contava. Uma dessas descobertas
foi, por exemplo, sobre a própria catedral. Paulo Rodrigues dos Santos coloca no Tupailândia que a catedral teve início em 1661, mas não diz de onde ele tirou esse registro para dar essa data. E aí no Rio de Janeiro, pesquisando no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, né, o IHGB, nós descobrimos alguns documentos da época do Mendonça Furtado, que falam justamente do início da construção da catedral em 1754, ou seja, alguns anos antes daquilo que o Paulo Rodrigues dos Santos havia colocado. E a partir daí, então, nós fomos descobrindo outras situações, né? E aí a gente vai, então, colocando esse trabalho de pesquisa, porque eu gosto muito, quando viajo, muitas pessoas gostam de ir em museus, muitas pessoas gostam de ir em bibliotecas, e eu também gosto, quando viajo, onde eu encontro alguma coisa relativa a Santarém, ou relativa à região do Baixo Amazonas, ou à Amazônia como um todo, situações principalmente históricas, que interessam o conhecimento, eu vou adquirindo ou fazendo cópia. Hoje o celular, né, ele dá essa facilidade para a gente fazer cópia. Eu já tenho instalado, inclusive, no meu o CamScan, que escaneia documentos. Então a gente vai fazendo esse trabalho de resgate histórico, pesquisando outras fontes que existem fora de Santarém. Santarém, infelizmente, não possui ainda um arquivo público, não possui ainda um arquivo que seja de fácil acesso. Graças a Deus ainda temos aí a Biblioteca Municipal e temos pessoas como o próprio Cristóvão Sena, no Instituto Cultural Boanerges de Sena, o ICBS, que ainda mantém viva um pouco da documentação. Agora também a UFOPA, né, como universidade, tem o Centro de Documentação do Baixo Amazonas, que também está fazendo um trabalho de resgate a partir da documentação jurídica do município, né, da comarca de Santarém, mas que já está ainda acrescentando outros documentos ao seu acervo. E aí nós temos então uma amplitude de conhecimento que ainda falta ser lido e compartilhado para que a gente possa de fato ter outras visões da nossa história local e regional. Padre Sidney, o senhor faz um trabalho maravilhoso, né? E eu, como santarena, fico feliz em estar aqui com o senhor, conhecendo, mas vai chegar uma hora que o senhor vai ter que parar. Quem é que vai continuar esse trabalho? Tem alguém ou alguma equipe que o senhor está treinando ou que está orientando para dar continuidade a esse tipo de trabalho? É importante dizer o seguinte: a gente não começou nada do zero, né? Nós temos, na verdade, alguns historiadores e pesquisadores que vieram antes de nós. Santarém deve muito, por exemplo, a pessoas como o próprio Paulo Rodrigues dos Santos, a pessoas como os dois já citados, o professor Wilde Fonseca, o professor Wilson Fonseca. Santarém deve muito também ao historiador João Santos, João Bento Veiga dos Santos, outros historiadores do passado, pessoas inclusive que colaboraram nos seus textos, alguns até desconhecidos da nossa própria terra, e como por exemplo alguns jornalistas, né, que foram documentando a história da cidade em seus jornais, desde lá do primeiro jornal que foi feito, o Amazoniense, que foi publicado aqui em Santarém. Depois veio o Tapajoense e outros jornalistas, como por exemplo, eu diria o primeiro jornalista nato, nascido em Santarém, que foi o padre Raimundo José Alzier, que inclusive publicou um jornal aqui, conseguiu uma tipografia e publicou um jornal aqui em Santarém em meados do século XIX, e tantos outros que foram aí ajudando a construir essa história até chegar a nós. E chegando a nós temos que ter também a humildade de reconhecer que nós não somos detentores de todo o conhecimento. A gente vai trabalhando para que outras pessoas possam continuar esse trabalho. Eu fico feliz, por exemplo, nossa cidade ter hoje o curso de História que existe na Universidade Federal do Oeste do Pará, da UFOPA,
que tem aí colaborado, né, na produção historiográfica do município, e eu acho que a universidade vai ser uma colaboradora muito importante doravante para o município e para a região do Baixo Amazonas, no sentido de salvaguardar não somente a memória, mas salvaguardar a pesquisa historiográfica e a produção historiográfica local. A gente espera que os próximos gestores e também os nossos governantes possam, de fato, ver a importância que isso tem para a sociedade, manter viva a história, manter viva a memória, porque a gente aprende que a história, o passado tem muito a ensinar, né? Mas o presente ainda tem muitas pessoas que ignoram o passado no presente. E é justamente por ignorar o passado que às vezes cometem os mesmos erros do passado. Nós estamos vivendo situações aí, por exemplo, de pandemia que já existiram na nossa região. Medos que também já existiram no passado. Situações de fake news, por exemplo, ou de falarem coisas sem a comprovação científica que também já existiram no passado. Então, são coisas que a gente, às vezes, por não conhecer o passado, acaba repetindo certos erros e situações do passado que deveríamos aprender com ele. Então, eu creio que a gente está aí fazendo a nossa parcela de colaboração, mas que outras pessoas também, aliás, outras pessoas já estão fazendo essa parcela de colaboração e vão continuar esse trabalho. Eu diria para quem quer começar, para quem gosta, né, de história, mesmo que seja de forma ainda amadora, mas depois se profissionalize, que comece adquirindo obras, por exemplo, como as obras do Paulo Rodrigues dos Santos, Tupaiolândia, é uma obra essencial para você ter na sua biblioteca. Obras, outras que foram publicadas e que estão sendo publicadas na nossa região por outras pessoas que também estão aí contribuindo. Nós temos aí várias pessoas, o próprio Instituto Histórico tem aí, sob a gestão da professora Terezinha Amorim, tem contribuído e muito também para salvaguardar a memória e a história do município. E a universidade e outras pessoas. Eu diria que Santarém pode ainda crescer muito nesse sentido. Nós precisamos não somente da boa vontade, mas precisamos de colaboração de pessoas que amam a história do município e busquem salvaguardar. E você, que às vezes história se constrói não é somente nos arquivos públicos, mas também com os arquivos privados. Eu digo, algumas pessoas no meu blog consultam, então, como é que o senhor tem acesso a tanta informação? Eu disse, a amizade é um bom começo para você ter acesso à informação. E alguns amigos até colaboram com os seus acervos familiares, porque muita da história, uma boa parte da nossa história está nos acervos das nossas próprias casas. Aquela foto antiga que você tem da sua família, ela conta muita história, né? A própria família Suélia, a família Avon, ela tem uma história muito importante ligada a Santarém, porque veio dos confederados americanos que para cá vieram em 1867. E esses confederados ajudaram a construir a história da cidade, alguns até participando ativamente da vida política da cidade, da vida social. Muitos foram professores, outros foram comerciantes, enfim, que ajudaram a construir a história, que não se faz história só quem governa, faz história também quem vive na cidade. Então, as famílias santarenas podem ajudar em muito a construir a história da nossa região e a elucidar, inclusive, alguns fatos que ainda estão aí meio que obscuros ou meio que guardados em gavetas nas casas de muitas famílias. Eu acho que conhecimento tem que ser desengavetado. Sim, tem que ser compartilhado, né? Às vezes as pessoas têm medo de compartilhar conhecimento porque não sabem o que os outros vão dizer, o que os outros vão falar. Enfim, nós não somos os juízes da história, né? Nós podemos ajudar a clarear, a elucidar, a jogar luzes de verdade sobre os fatos históricos, né? Os fatos históricos contados muitas vezes somente no olhar daqueles que vencem, infelizmente, né? No olhar daqueles que vencem, no olhar daqueles que estão no poder, mas os fatos também podem ser contados no olhar daquelas pessoas mais simples, no olhar dos trabalhadores, no olhar dos pescadores, no olhar dos comerciantes, no olhar dos próprios alunos, dos próprios professores de uma universidade, enfim, no olhar da pessoa que vive
a vida da cidade, que vive a história da cidade no seu dia a dia. Então é importante também salvaguardar a memória cultural, regional, histórica do município de Santarém, do município que Santarém tem suas relações de comércio, suas relações sociais, que seria o que nós chamamos da região do Baixo Amazonas e Tapajós. Bem, mundo, vem pra cá, vem conhecer nossa história, vem conhecer Padre Sidney.